Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar a respeito da retrogradação do planeta Júpiter. O que a gente pode esperar dessa retrogradação? Quais os principais eventos que vão ocorrer aí? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes eu quero falar a respeito do significado, do sentido do planeta Júpiter ficar retrógrado. Quando um planeta fica retrógrado, significa que ele está se movendo para cá e de repente ele diminui o seu movimento e aí ele começa a andar para trás, tá? Então ele está vindo nessa direção e de repente ali no céu, se a gente observar dia após dia, esse planeta ele vai fazer um movimento retrógrado para a gente, só que é um movimento aparente. E justamente por ter esse movimento para trás, para a gente, em relação a gente aqui nesse planetinha Terra, o que isso simboliza? Qual é o simbolismo desse movimento? Esse movimento ele mostra que talvez a gente passe a enxergar as coisas, vamos supor que aqui tem o planeta. Então a gente está sempre enxergando esse lado aqui do planeta. Quando ele fica retrógrado, significa que a gente vai enxergar o outro lado desse planeta. Então a gente vai conseguir ver coisas que a gente antes não via, a gente vai conseguir compreender coisas que a gente antes não compreendia. A gente vai ver o outro lado da moeda. Só que quando o planeta ele retrograda, significa também que a gente faz um mergulho, porque muitas vezes a gente enxerga as coisas de uma forma diferente ou as coisas voltam de uma forma muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, e tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que de certa forma acaba saindo da nossa zona de conforto, exige um pouco mais da gente, então se torna um desafio. É igual quando a gente compra um celular novo, a gente não está familiarizado com aquele celular, e aí a gente precisa mexer bastante nele, a gente precisa mergulhar, dedicar um pouco de tempo ao celular ali para poder aprender a mexer com a configuração desse celular, aonde que estão as coisas, aonde que estão os ícones, como que faz a ligação, como é que salva, ou seja, leva um tempo para a gente se adaptar àquela energia diferente. Só que quando o planeta retrograda também significa que muitas vezes a gente está vendo algo que já tentou ensinar alguma coisa para a gente não viu. Sabe aquelas coisas que são uma lição, que a gente passa uma vez, não aprende, passa a segunda, não aprende. E aí ela volta a acontecer para ver se a gente aprende. E ela volta um pouco diferente, porque a mesma água nunca passa pelo mesmo rio, né? Então, um dia depois, um mês depois, 10 meses depois, um ano depois, 12 anos depois, de repente, com o retorno de Júpiter, de repente essa coisa volta a acontecer para ver se a gente aprende a lição daquilo que já aconteceu lá atrás, para ver se a gente pega no tranco. Se não pega, aí vai e acontece uma terceira, uma quarta, até a gente aprender aquela lição. Então a retrogradação tem muito a ver também com isso, né? Muitas coisas do passado, coisas que já foram passadas por nós, que a gente não soube entender o recado, entender a mensagem, ainda mais com essa energia de Júpiter, de Sagitário, né? Que tem muito a ver com conhecimento, tem muito a ver com filosofias, com o saber, com o intelecto mais espiritualizado, né? Um intelecto mais relacionado à moral e éticas e leis que regem todo o universo, e não só o universo, mas regem também as leis dos homens, né? Então é uma energia muito filosófica, muito mental, muito cabeção, sabe? Que fica ali pensando, questionando, buscando entender. Então a gente acaba realmente tendo a oportunidade de aprender coisas durante a retrogradação de Júpiter, ainda mais quando ele está domiciliado e tendo uma oposição de Marte. A gente vai ter oposição de Marte com esse planeta também. Oposição de Marte em Gêmeos, fazendo oposição também a um signo que é mental, e também, na verdade, é um planeta, né, que vai estar num signo mental, e também a gente vai ter a grande quadratura aí de Netuno em Peixes e Júpiter em Sagitário, tá? Então a gente vai ter essa quadratura aqui desses dois planetas muito fortes. Até essa quadratura, como tá aqui para vocês, ela vai terminar no dia 26 de outubro de 2019, tá? Então a gente vai ter os efeitos dessa quadratura por bastante tempo. E aí essa quadratura de Júpiter e Netuno tem muita relação com essa questão da fé, das religiões, com o que a gente vai se ligar de fato. A palavra religião significa religare.
né? É se religar ao Deus, ao grande mestre, ao eu superior, à sua centelha divina, seja o que for que você acredite, mas é se religar. E Peixes é uma energia muito espiritualizada e Sagitário é uma energia muito da fé, das crenças. Então essa retrogradação e esses aspectos com Netuno, que Netuno também vai retrogradar durante esse período aí, então com todos esses aspectos ocorrendo, é como se a gente tivesse realmente a oportunidade de tirar o véu de fumaça dos nossos olhos, né, que é o significado da retrogradação, né, quando o planeta retrograda, o significado é justamente esse, né, é a gente consertar algumas coisas, ver algumas coisas pelo outro lado da moeda. Então a oportunidade está aí pra gente, tá? Mas aí eu fiz aqui para vocês, coloquei aqui alguns tópicos e eu vou falar sobre eles agora. Então vamos lá, olha, os dados sobre essa retrogradação. A retrogradação ela começou ali no dia 10 de abril de 2019, no grau 24 e 21 minutos do signo de Sagitário, tá? Ele vai voltar para o seu movimento direto, Júpiter, né? A gente está falando de Júpiter, tá? Júpiter vai voltar para o movimento direto. Então ele está vindo aqui, ele vai começar a retrogradar, que é quando ele começa a andar para trás ali. Ele já começou no dia 10 de abril, e aí ele vai terminar essa retrogradação ali no dia 11 de agosto. E aí ele volta a ficar direto, e aí ele precisa sair dessa área de sombra dele. Então, para ele sair da sua área de sombra, ele só sai no dia 6 de novembro, quando ele vai chegar novamente nesse grau 24 e 21 minutos do signo de Sagitário, tá? É quando ele sai dessa área de sombra. Eu acho que muitos de vocês já viram eu falando a respeito da área de sombra, né? Então vamos lá. Aí eu tenho aqui algumas datas para vocês. Dia 27 de abril começa a quadratura de Júpiter e Netuno em Peixes e oposição ao Marte em Gêmeos, tá? Então no dia 27 de abril, essa quadratura que vai durar ali até 26 de outubro com Netuno vai iniciar aqui no dia 27 de abril, tá? Aí no dia 30 de abril, Júpiter vai fazer aspecto harmonioso com Mercúrio e Vênus no signo de Áries, tá? E vai até o dia 13 de maio. E aí vem a oposição de Marte que termina no dia 14 de maio. Aí a gente tem aqui a quadratura de Netuno que termina no dia 26 de outubro. Agora tem esse ponto que é bastante importante enfatizar para vocês. Lembrando que a última retrogradação de Júpiter foi em Escorpião. Então, ano passado, Júpiter retrogradou no signo de Escorpião. Então, os assuntos que ocorreram lá em Escorpião, que teve uma retrogradação, que talvez teve algum problema, alguma injustiça, alguma coisa que foi espalhada, alguma mentira que tenha sido falada ao seu respeito, pode ser que estes assuntos voltem à pauta para serem ajustados nesta retrogradação. Então é interessante a gente entender que assuntos do verão passado podem voltar agora para serem arrumados, tá? E aqui eu continuo. E novas injustiças feitas nesta retrogradação que já está acontecendo em 2019 na energia sagitariana, pode ser que elas voltem em 2020 para serem consertadas lá no futuro. Então coisas injustas que acontecem agora, ou algum processo, alguma coisa que está meio errada aí, pode ser que em 2020, na retrogradação de Júpiter, lá em 2020, no signo de Capricórnio, pode ser que as coisas sejam colocadas em pratos limpos, tá bom? Aí eu finalizo aqui, ou seja, não tem saída, uma hora a verdade aparece. Por isso, quanto mais honestos e honrados formos, menos trabalho teremos no futuro, porque se a gente for injusto com alguém, pode ser que a gente, leve a paulada lá na frente, né? Porque tudo nesse universo tem uma causa e tem um efeito. E aqui é um outro ponto para vocês que eu coloquei. Quem tem Júpiter retrógrado no mapa natal ou no mapa progredido acaba sentindo menos esse trânsito, tá? Então, se você tem o seu Júpiter retrógrado aí no seu mapa, pode ser que você não sinta tanto essa retrogradação como algumas pessoas podem vir a sentir. E quais são os assuntos que esse Júpiter retrógrado pode acionar aí? Bom, primeiro, assuntos relacionados a leis, tanto humanas ou divinas, poderão ser revistas e reativadas no sentido de ajuste de compreensão e entendimento, ou seja, isso tanto de forma coletiva, assuntos relacionados à religião, a mestres, gurus podem voltar à pauta. Se algum guru, se algum mestre, se algum líder religioso passou por alguma injustiça, pode ser que algumas coisas voltem à pauta, onde esse líder pode se defender e coisas do tipo podem acontecer. Mas isso também tem relação com os acontecimentos na nossa própria vida.
Então pode ser que durante essa retrogradação de Júpiter, alguns assuntos particulares ou algumas percepções que a gente tinha de fé, de crença, pode ser que seja renovada, que passe aí por um abalo e de repente depois desse abalo a gente renove a nossa fé ou a gente ressignifique as nossas crenças. Mas o interessante é entender que esse ajuste pode ser na compreensão e no entendimento dessas crenças e dessas leis, dessas injustiças que a gente pode ter passado ou que a gente pode ter feito com outras pessoas. Aí aqui mais embaixo, coisas que a gente achava que estavam certas podem passar por uma mudança de perspectiva e trazer para a gente uma compreensão diferente. Exemplo, o contrato que era vitalício, na verdade não era. Então, de repente, você assinou um contrato aí com uma mega empresa, sei lá, um contrato com a Globo, e aí, de repente, você olha ali e fala, ué, mas ele não é vitalício? Não, não é. Se você atrasar ou faltar ao trabalho 3 vezes, você vai perder esse contrato vitalício. Então esse foi um exemplo que eu coloquei para vocês, tá? Caso eu falte o trabalho 3 vezes, o contrato é desfeito. Um outro exemplo que eu coloquei, a causa estava ganha, mas apareceu uma nova evidência que pode provar a minha inocência, etc, etc, etc. Um outro ponto que eu coloquei aqui para vocês é, caso novas leis e normas surjam durante esse período de retrogradação de Júpiter, pode ser que elas não se firmem, elas podem passar por revisão, e essa revisão pode ser nas próximas retrogradações de Júpiter, tá? Como eu coloquei aqui como exemplo ali, 2020. Leis e normas que foram estabelecidas durante a retrogradação de 2018 podem ser ajustadas e consertadas agora com a retrogradação de 2019. Então, se a gente lembrar aí de leis, de normas, de processos que a gente sofreu, coisas que aconteceram com a gente mesmo lá em 2018, pode ser, mais uma vez, eu coloquei esse ponto para vocês, que elas sejam consertadas durante essa retrogradação. Se teve alguma injustiça com seu nome ou da forma que for, elas podem ser revistas agora, tá? Então, tem esse lado positivo de Júpiter, porque Júpiter é um planeta benéfico. Então, quando ele volta, quando ele retrograda, ele às vezes traz mais benefícios para a gente do que malefícios. Só que existem os dois lados da moeda. Um vai ficar lá super feliz e o outro pode ficar super triste. Infelizmente é assim que a coisa é, né? Então, enquanto você tá super feliz porque você ganhou uma bolada, e a outra pessoa vai ficar super triste porque perdeu uma bolada. Aí a gente vem aqui para valores éticos e morais. Caso tenha mentido em seus discursos e sermões, prepare-se, pois algumas verdades podem ser reveladas sobre o seu caráter durante a retrogradação de Júpiter. Fiquem ligados nisso. Essa retrogradação de Júpiter pode pegar muita gente pelo pé, no sentido de você está falando demais, você está enaltecendo, exagerando demais a sua bondade, o seu caráter, a sua ética, o seu bom comportamento, mas você é assim mesmo? Você faz isso mesmo? Isso que você prega, que você discursa para todo mundo aí, é verdadeiro mesmo? Se não for, aí vem esse Júpiter e dá uma rasteira na pessoa. A retrogradação de Júpiter faz demais isso. Então, aquelas pessoas que realmente gostam de mentir, enganar, manipular, pessoas que manipulam as crenças e a fé das pessoas mesmo, nossa, essas pessoas podem passar por maus bocados aí durante a retrogradação de Júpiter, tá? Aí a gente tem aí, olha, viagens e grandes eventos. Júpiter retrógrado em Sagitário pode trazer atrasos e problemas com passaporte, passagens, documentações, porque a energia de Gêmeos vai estar forte. A gente vai ter Marte ali em Gêmeos, a gente vai ter Vênus passando, a gente vai ter o Sol passando, fazendo oposição para esse Júpiter em Sagitário. E Gêmeos fala muito de papéis, de compras, vendas, negociações. Então pode ser que a gente tenha problema com documentos que tenham a ver com viagens, que a gente tenha problema com escolas, cursos no exterior, coisas do tipo, vendas internacionais, que aí Mercúrio também vai fazer uma oposição ao Júpiter ali, então imagina, a coisa pode complicar bastante. Contratos, leiam bem antes de assinar. Contratos grandes, contratos pequenos, não importa, tá aí no eixo Gêmeos e Sagitário. O micro e o macro.
os dois universos vão ser, de certa forma, desafiados por esse Júpiter, tá? Pacotes de viagens podem não ser o que se esperava. Cuidado ao dirigir em terras estrangeiras, em terras diferentes, isso também é importante. Fique atento. Procura ver se o Google Maps ali está funcionando direitinho antes de alugar um carro e sair dirigindo por aí, tá? Isso também é importante ter cuidado. Vendas de ingressos para grandes eventos podem dar problemas ou ter que passar por uma revisão depois, tá? Então, Sagitário tem muito a ver com grandes eventos. Então, por exemplo, Rock in Rio, esportes, eventos com esportes de grande proporção, campeonatos, por exemplo, de surf, é um que tem que tomar um certo cuidado, porque Netuno e Júpiter retrógrado vão fazer uma quadratura aí, então tem muito a ver com água, muita enchente, muitas ondas grandes, o mar descontrolado, tudo muito expandido em relação à água, então essas coisas podem ganhar força aí também. Mas tudo aquilo que tem uma grande visibilidade, que está na mídia, que espalha para todo o país, que todo mundo assiste, que muita gente vai, todos esses eventos grandes têm a ver com Júpiter, têm a ver com a energia de Sagitário, tá? Então essas questões podem passar por revisão, algumas coisas podem dar errada, surpreender, algumas injustiças podem acontecer, propagandas podem enganar muita gente, ter muita propaganda enganosa, muita coisa nesse sentido, então fiquem atentos, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, eventos esportivos podem revelar doping, exagerados inclusive, e recordes podem ser revisados. Então, caso alguém tenha algum recorde ou caso algum atleta tenha algum destaque muito grande, uma coisa bem exagerada, pode ser que ali ele seja pego no doping, coisas do tipo, tá? Essas questões podem vir à tona. Júpiter em Sagitário mexe também com os esportes de certa forma. Campeonatos mundiais podem ter atrasos ou problemas com atletas, tanto atletas quanto, por exemplo, eventos com música, eventos de grandes congressos de todo tipo, as pessoas que palestram por aí, que viajam muito para participar de congressos e coisas do tipo, vale a pena ficar atento para ver se não está levando gato por lebre aí, tá bom? A Fórmula 1 pode ter problema com acidentes e coisas do tipo, tá? Porque Marte vai estar ali em Gêmeos e aí vai ter essa oposição de Júpiter com Marte. Aí no momento que a gente fala de Marte em Gêmeos, Gêmeos tem a ver com transportes, com carro. Marte fala de velocidade, fazendo uma posição ali para Júpiter, a pessoa pode querer ultrapassar os seus limites, ir além e podem acontecer acidentes, não só em eventos grandes como a Fórmula 1, mas também na nossa vida, no nosso cotidiano. Cuidado aí para não acelerar demais, para não pegar as estradas e sair correndo, exagerar na velocidade, principalmente quando esse Marte fizer essa oposição para o planeta Júpiter, e pode deixar que eu vou avisar para vocês tudo isso ali no vídeo do céu da semana, tá bom? Aí a gente tem aqui crença e fé. Júpiter tem relação com esses assuntos, ou seja, muitas pessoas podem passar por algum baque emocional ou espiritual e passar por uma redefinição de crenças ou até mesmo rever sua própria fé. Eu já havia falado sobre isso, mas aqui para reforçar mais uma vez. Momentos de muita verdade podem aparecer em relação aos conceitos religiosos e práticas da fé. Então, assim, muita coisa pode ser revelada. O outro lado de muita moeda pode aparecer para a gente, e no momento que a gente enxerga esse outro lado, a gente pode perceber que algumas coisas não eram tão sinceras, verdadeiras. Algumas pessoas, alguns heróis, alguns mitos, alguns mestres, de repente, não são nada daquilo que a gente imaginava, e aí começa a abrir aquela cortina de fumaça e a gente passa a enxergar a verdade nua e crua, e isso pode ser muito dolorido, isso pode mexer com a gente emocionalmente, isso pode mexer com as nossas estruturas. Lembrando que o eixo nodal sul está lá no signo de Capricórnio, então muita coisa vai ser mexida aí nas nossas estruturas. O planeta Urano está ali em Touro, ou seja, mexendo, remexendo, reciclando as nossas terras, mexendo nessa nossa zona de conforto aí,
né? Então, tudo isso está acontecendo. Aí, como eu falei para vocês, as cortinas de fumaça sairão dos nossos olhos e isso pode causar grande dor e desamparo, mudança de perspectiva altamente ativas durante a retrogradação e quadratura de Júpiter e Netuno, que eu já havia falado um pouquinho sobre isso antes para vocês. Aí a gente vai para um outro ponto aqui: filosofia, educação e metafísica. Revisões em grandes concursos, provas de grande alcance podem passar por problemas e revisões, tá? Então, esses concursos, provas, Enem, coisas do tipo, podem passar por questões aí. Não só isso, como os ministérios também podem passar por muito problema aí, muitas revisões, muitas coisas podem ser remexidas aí. Alguns ajustes em relação às faculdades e ao conhecimento em geral podem ter destaque nas grandes mídias, tá? Então, grandes conhecimentos que se tinha antes, que ninguém conseguiu provar, como aconteceu aí com o buraco negro, de repente vem uma notícia e diz: olha, aquilo que foi visto lá atrás é um fato, tá aqui, a gente viu o outro lado da moeda, o ciclo se fechou, Júpiter estava aqui, ele passou para cá, a gente conseguiu enxergar aqui, o ciclo se fechou, a gente conseguiu ver o todo, né? Então, isso acontece muito nas retrogradações também, tá? Estudos sobre o universo, principalmente com a quadratura de Netuno, Peixes e Sagitário, quando esses dois se unem aí com aspectos no céu, sempre aparecem coisas importantes, interessantes em relação ao cosmo, em relação ao universo, em relação aos planetas, as nebulosas, buracos negros e coisas do tipo, tá bom? E aí, como eu disse aqui, conhecimentos do passado que foram mal compreendidos podem vir ajustados nessa retrogradação, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? E aí a gente tem um outro ponto que Júpiter já faz muito em Sagitário, triplica, ou seja, exageros e expansão. Júpiter retrógrado em Sagitário aumenta tudo ainda mais de tamanho. Por isso, é um período importante para se tomar cuidado com exageros e excessos. Então, durante essa retrogradação de Júpiter, cuidado com o excesso, com falar demais, com pensar demais, com buscar demais por respostas, com querer se divertir demais, com querer beber demais, com querer se enfiar num buraco e sumir desse mundo porque não aguenta mais as pessoas, porque não aguenta mais todas essas informações com a oposição ali que vão acontecer com os planetas em Gêmeos. Gêmeos é muito mental, muita informação, muito conhecimento, muita coisa vinda, aquela enxurrada de informações e a gente de repente não consegue processar tudo, é muita coisa e de repente você quer sumir do mundo ou você quer espalhar essas informações para todo mundo ao invés de filtrar para ver se aquilo é verdade ou não, começa a espalhar também, começa a encher outras pessoas com falsas informações e tal, e sabe? É muito importante a gente tomar cuidado, mas cuidado em todos os sentidos, em todas as formas de sentimento. Então, a coisa tá difícil, eu quero sumir do mundo, então eu vou me afundar no Netflix aqui, vou assistir todas as séries, vou fazer uma maratona aqui, não quero nem ver ninguém, e ali fica, engorda, e começa a ter problema de saúde, coisas do tipo. Cuidado. Cuidado com fugas, cuidado com os extremos, muita felicidade, muita tristeza, muita fartura. Parar de comer porque quer emagrecer, então não come quase nada. Muita aventura, ou simplesmente não se arriscar em mais nada porque não quer sair da sua zona de conforto. Muita curtição, muita festa, muito sexo, e de repente não quero fazer nada, ficar ali, sabe, não me toque. Não quero sentir nenhum tipo de prazer. Cuidado com esses extremos, cuidado com esses excessos. Excessos para um lado, excessos para o outro, porque essa retrogradação aí, em Sagitário, que ocorre a cada 12 anos, pode pegar a gente de surpresa, tá? É importante ver no seu mapa natal em qual setor esse Júpiter irá transitar, tá? Então tem aí, eu já mostrei para vocês no canal, tem vídeos que mostram o que é um mapa, o que são casas, o que são setores, o que são planetas. No canal aqui do Encontros Astrológicos tem um curso básico, completo, gratuito para vocês, que explica passo a passo tudinho. É só vocês pesquisarem aí dentro do canal que vocês vão encontrar essas informações. Então vejam aí em qual casa esse planeta Júpiter vai transitar aí retrógrado no mapa de vocês. E aí eu coloco aqui, vale ficar atento aos assuntos que ele pode expandir demais nos próximos 4 meses dentro desses setores. Então, por exemplo, eu coloquei aqui os exemplos. Casa 4,
A pessoa pode passar a comer além do normal, como forma de preencher algum vazio emocional, ou em viagens gastar muito com restaurantes e confortos sem necessidade. Se Júpiter passa na casa 5, a pessoa pode ter muita vontade de jogar, apostar, curtir a vida sem limites e assim por diante. Mas o interessante é que no canal ali eu tenho um vídeo específico que eu vou deixar aqui no izinho para vocês, que eu falo detalhadamente, de forma bem lúdica, bem didática para vocês, explicando cada setor, o que significa cada setor. Aí é só vocês pegarem essas informações que eu acabei de passar para vocês sobre Júpiter e aplicar nesta área da vida de vocês. E aí vocês podem entender ali quais assuntos podem ser exaltados aí, expandidos e exagerados durante a retrogradação de Júpiter, tá bom? Nesses setores aí no mapa de vocês. E aí tem a boa sorte e a confiança de Júpiter, né? Que esse planeta é conhecido muito por ser o planeta da sorte, né? O maior benfeitor dos céus. E aí, neste momento, a boa sorte aí, né, essa boa sorte destacada aí da energia sagitariana não está como se imagina. Pode parecer estar, mas por trás pode não estar. Atenção aos excessos de otimismo durante este período, tá certo? Então, fiquem atentos aí. E aí é isso, pessoal, esse é o vídeo falando um pouquinho a respeito dessa retrogradação de Júpiter. Eu espero que ele seja útil aí para vocês, lembrando que essa retrogradação vai terminar ali no dia 11 de agosto de 2019, no grau 14:30 do signo de Sagitário, mas ele só sai da área de sombra dele no dia 6 de novembro de 2019, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.